Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso de Fórmulas e Função. Neste módulo, a gente irá abordar as mais diversas variadas funções para manipulações de textos, datas, trabalhar com fórmulas para contar e somar. Então, aqui a gente vai ter uma visão mais aprofundada do uso de fórmulas e funções no Excel. Nesta primeira parte, nós iremos falar sobre manipulações de textos através de fórmulas. E nós iremos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai trabalhar com a visão mais geral das funções de manipulação de texto. E na segunda parte deste conteúdo sobre manipulações de texto, nós iremos abordar alguns exemplos mais práticos, algumas aplicações desses conteúdos que nós veremos nessa parte 1, ok? Então, vamos lá? Então, a primeira coisa que nós iremos aprender nas funções de texto é verificar se uma célula contém ou não um texto. Então, basicamente, a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira delas é utilizando a função ETexto. Com esta função, ela tem um único parâmetro, e é o texto que você quer comparar, a fórmula que você quer comparar, a célula. Então vamos lá, é texto, ok? Abre parênteses. E aqui nós temos o parâmetro valor, e você vai informar o conteúdo que você quer verificar se é um texto. Esta é uma função lógica, na realidade ela retorna apenas verdadeiro e falso. Se o conteúdo de uma célula for um texto, ela vai retornar verdadeiro. Caso não seja um texto, ela retorna falso. Então, por exemplo, se eu digitar um número aqui, o valor vai ser falso. Se eu digitar um texto, ele vai retornar verdadeiro essa função. Essa função vai retornar verdadeiro, ok? A segunda forma da gente verificar isso é utilizando a função tipo. Na realidade, essa função tipo é uma função mais generalista. O que essa função faz? Ela verifica qual que é o tipo de um conteúdo, de uma célula. Então, existe basicamente 5 tipos. São as células do tipo numérico, do tipo texto, lógico, um erro ou uma matriz, ok? Então, para a gente, se a gente quiser comparar se uma célula contém um texto, a gente tem que verificar se o resultado dessa função tipo vai retornar 2, ok? Então, vamos lá, olha, igual, tipo, e vamos selecionar. Olha lá, retornou o valor 2, que é o valor para texto. Se eu quiser saber se isso era um texto, eu poderia fazer uma comparação. Tipo 19 é igual a 2, e ele vai retornar o mesmo valor que a célula de cima. Então, aqui eu fiz uma comparação, se o tipo 19 é igual a 2, e aqui eu fiz utilizando a função ETexto, ok? Basicamente, essa função serve para você checar o conteúdo de uma célula antes de fazer algum outro tipo de fórmula, algum outro tipo de cálculo. Por exemplo, você quer verificar se o conteúdo de uma célula é um texto, e caso seja um texto, por exemplo, um erro, ou seja um valor lógico, você pode fazer isso. Caso contrário, você faz aquilo outro, ok? Isso aqui é apenas um exemplo generalista, mais geral do que a gente vai falar, mas depois na parte 2 nós iremos abordar alguns exemplos algumas aplicações desses tipos de fórmula, ok? Então na parte 2 nós vamos fazer comparações com texto. Vamos lá. Existem 2 tipos de comparações. A comparação que a gente chama de não case sensitive e a comparação case sensitive. Qual que é a diferença da primeira para a segunda? Quando você faz uma comparação que não é do tipo case sensitive, ele vai fazer a comparação indiferente das letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, esse tipo de comparação você pode fazer diretamente. Então, eu vou comparar se C8 é igual a D8. Perceba que ele vai retornar verdadeiro, mesmo que aqui nós tenhamos um valor escrito com maiúsculas e minúsculas e aqui um valor escrito totalmente com letras maiúsculas. Mas caso eu queira fazer esta comparação de células, de valores, levando em consideração maiúsculas e minúsculas, eu posso utilizar uma função de texto chamado exato, ok? Esta função tem 2 parâmetros, que é o texto 1 e o texto 2. Então, eu estou comparando C9 com D9. Desta forma, eu vou obter falso, ok? Porque uva não é igual a uva neste caso. Então, aqui tem letras maiúsculas e minúsculas, aqui tem apenas letras maiúsculas. Então, para um valor ser exatamente igual ao outro, nós temos que escrever com as mesmas letras, tanto maiúsculas quanto minúsculas, ok? Então, neste caso aqui, se eu tiver uma letra maiúscula, uma minúscula, vai fazer total diferença no resultado da função exata. Tranquilo? Então, dando continuidade, nós vamos trabalhar agora com concatenações. A concatenação é basicamente quando você quer fazer junções de textos, ok? Ou de textos com valores numéricos, mas retornar isso em formato de texto. Como que a gente trabalha com isso? Existem 2 maneiras. Você pode juntar, por exemplo, essa célula contém o nome, ok? Nessa outra célula contém o sobrenome. E eu quero ir fazendo uma junção do conteúdo desta célula com esta célula. A primeira forma que nós vamos aprender é utilizando o operador de concatenação, que é o e-comercial. Então, como é que funciona? Nós vamos digitar igual, concatenar este valor e este outro valor, ok?
Perceba que se eu fazer essa concatenação desta outra forma aqui, desta forma, ele vai juntar os dois nomes, porém, ele vai trazer tudo junto. Olha lá, Laender Alves sem o espaço. Caso eu queira colocar o espaço, eu teria que informar ele também como um texto, entre aspas. Então, eu quero concatenar este valor com quem? Abre aspas com um espaço, logo em seguida coloco outro e comercial e vou inserir o segundo valor, no caso aqui o terceiro texto. Né? O primeiro texto, o segundo texto é o espaço, o terceiro texto é o sobrenome. Então, dessa forma, ele vai retornar. Existe também uma função chamada concatenar. O que essa função faz? Ela vai juntar todos os valores que você informar, ok? Com um com o outro. Então vamos lá, eu quero concatenar o valor João. A única diferença é que aqui, ao invés de utilizar o e-comercial, você vai utilizar a função concatenar e separar os textos por ponto e vírgula. Então, depois do segundo texto que eu quero concatenar é o espaço, ponto e vírgula, o terceiro texto é o sobrenome. Olha lá, então eu tenho três valores, texto 1, texto 2 e texto 3. E a hora que eu pressionar Enter, eu vou ter os dois sobrenomes, ok? João Silva com espaço entre eles. Tranquilo? Vamos lá, dando continuidade, nós também podemos trabalhar com formatos numéricos, porém, quando nós queremos retornar isso com um texto. Imagine, por exemplo, que eu queira concatenar este valor, que é R$100, com um texto escrito, o total é, e mostrar R$100. Então, vamos lá, como é que ficaria essa forma? Então, podemos fazer de duas maneiras, concatenando com comercial, vamos lá. O valor é, vou colocar dois pontos, dar um espaço e vou fechar aspas. Esse espaço é para separar o texto do número que eu vou concatenar. E vou concatenar com o valor que está aqui, ok? Vamos dar um Enter e perceber o que vai acontecer. Olha lá, o valor é 100. Perceba que ele não trouxe nenhum tipo de formatação para o valor. Aqui o formato está com o formato de moeda, ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, 55,20, olha lá, aqui vai ficar 55,20, mas aqui ele traz o texto no formato geral, ok? A mesma coisa valeria para a data. Por exemplo, se eu escrever aqui, olha, igual, entre aspas, hoje é, abre aspas, ok? Fecho aspas, concateno com essa data. Olha lá, o que vai acontecer? Hoje é, e ele traz este número no formato geral, 42.287, que é o equivalente à data do dia 10/10. Dando continuidade, o que nós iremos fazer aqui? Nós vamos aprender a formatar um texto dentro de uma concatenação, ok? Por exemplo, quando eu quiser retornar um valor numérico formatado como texto. Então, para isso, nós vamos utilizar a função texto. Como que funciona essa função texto? Existe uma aula que eu falo apenas sobre um artigo no blog que eu falo apenas sobre formatações numéricas. E para você utilizar isso, você vai usar os mesmos formatos. Então, olha lá, você vai utilizar a função texto, ok? Você vai trazer o texto que você quer formatar, ponto e vírgula, e entre aspas você vai informar o formato de texto. Neste caso, o nosso formato de texto é um R-cifrão 0,00, ok? Vou fechar aqui. Então, ele vai trazer este valor neste formato aqui. Olha lá, 55,20. Então, aqui como que eu faria? Eu teria que formatar a célula B8. Então, eu teria que concatenar o valor com texto, abre aspas, abre parênteses, perdão. Este texto em qual formato? R-cifrão, ok? 0,00, que é o formato de moeda. Vou dar um Enter. Agora sim, ele trouxe para mim o valor formatado. Qualquer valor que eu digitar aqui, ele vai trazer para mim formatado aqui. Tranquilo? Por exemplo, vamos supor que aqui eu queira escrever a data. Então, hoje é, como é que eu faria? Eu posso colocar assim, ó, texto, ok? B9. Então, eu quero formatar B9 com que formato? Então, o dia, o mês e o ano, com 4 caracteres. Então, este é o formato de data. Olha lá, hoje é 10/10/2015. Eu poderia, por exemplo, colocar o dia da semana. Para eu trazer o dia da semana, qual que é o formato que eu trago? Então, MMMM. Então, olha lá, hoje, perdão, esse é o mês, né? Então, DDDD. Ele vai trazer o dia da semana por extenso. Então, olha lá, hoje é sábado. Tranquilo? Então, eu digito a data, ele traz para mim. Hoje é concatenado com o dia. Então, se eu digitar aqui, olha, outra data, por exemplo. Vou digitar a data de amanhã. 2015, hoje é domingo. Tranquilo? Perceba que aqui eu tinha feito uma fórmula hoje, para retornar a data do dia atual. Isso a gente vai abordar mais em relação às funções de data e hora, ok? Então, dando continuidade ao nosso exemplo, antes, aliás, depois eu vou deixar o link aí para vocês acessarem também um artigo onde eu falo sobre formatações de número. E vocês podem ver de forma mais detalhada sobre como fazer isso.
Se você não tiver um domínio, você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui no formato que você quer, você faz a célula, clica no formato, igual por exemplo, eu quero trazer o formato de moeda para cá. Eu clico aqui, vou aqui no menu página inicial, no grupo número, clico aqui sobre o formato de número. Vou aqui na guia, na opção personalizado, ok? E copio esse formato que está aqui, porque ele é o mesmo formato que está nesta célula. Dessa forma, eu posso colocar aqui dentro e o resultado será o mesmo, ok? Então, dando continuidade agora, nós vamos falar sobre remoção de espaços em texto. Isso é um ponto importante, principalmente quando você precisa fazer a limpeza de textos. Às vezes você traz o texto de um banco de dados e ele tem espaços, esses que você não consegue perceber a olho nu. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho Pedro escrito aqui e tenho Pedro escrito aqui. Vamos fazer uma comparação simples entre os dois valores. Olha, eu quero comparar este valor com este valor. Perceba que ele vai retornar falso. Mas como que Pedro não é igual a Pedro, mesmo estando com as mesmas letras, ok? Maiúsculas e minúsculas, está dando falso. Na realidade, se você der um duplo clique para editar essa célula, perceba que esse Pedro tem um espaço aqui e este outro não tem, ok? Então, este pequeno espaço faz diferença na hora de você fazer uma comparação e também faz diferença na hora de você fazer um tipo de análise de dados com banco de dados, utilizando a tabela dinâmica, por exemplo. Então, quando você tem um volume grande de dados, é necessário você arrumar este valor. Então, como que nós fazemos isso? Para arrumar o valor, remover esses espaços extras desnecessários, nós utilizamos uma função chamada arrumar, ok? Então, eu simplesmente vou fazer um arrumar com o texto, ok? Ou seja, eu estou pegando este texto aqui, que é o texto que contém um espaço extra, e vou arrumar. Olha lá, ele vai retornar para mim o texto Pedro novamente. Porém, agora, se eu comparar este Pedro com este Pedro, perceba que o valor agora é verdadeiro, ok? Porque aqui não tem espaços desnecessários. Entenda como espaços desnecessários todos os espaços que tiverem no início do texto, no final do texto e também espaços duplos ou triplos, etc., entre palavras. Então, neste caso, eu tenho dois espaços entre o meu nome. Olha, eu tenho um espaço aqui e outro aqui. Se eu fizesse a comparação, olha lá, este valor é igual a este? Falso. Porém, se eu fizer a comparação arrumando, olha, eu vou arrumar este texto, ok? Este texto arrumado é igual a este outro texto? Perceba que neste caso vai retornar como verdadeiro, porque ele removeu um espaço aqui desses dois espaços que tinham aqui dentro. Uma forma de você arrumar isso num banco de dados, por exemplo, imagine, por exemplo, que você tenha vários nomes, né? Então vamos lá, eu tenho Pedro, vou fazer uma simulação. Eu tenho Pedro aqui com espaço, tenho Laender, vamos lá, tenho Laender com dois espaços, tenho João com dois espaços entre o Silva, etc. Como que eu poderia fazer isso para corrigir? Eu poderia fazer uma coluna aqui do lado e utilizar a função arrumar, ok? Para arrumar essa célula e copiaria para as demais. Então, desta forma aqui, eu vou trazer o valor, olha lá. Perceba que aqui eu tenho uns espaços extras. Perceberam? Olha lá, eu tenho um espaço aqui no final e entre João eu tenho dois espaços. Depois de arrumar o valor, eu teria os valores já corrigidos. Eu posso fazer uma cópia desse texto, vou selecionar o local onde eu quero substituir, que seria este. Aqui no guia página inicial eu vou clicar em colar e escolho colar como valor. Desta forma, ele vai trazer o texto que está aqui nessa coluna para esta coluna, colado como valor, como próprio texto. Perceba que não é uma fórmula que eu colei aqui. Apesar de ter copiado uma fórmula, eu não colei. Então eu poderia apagar essa coluna agora. Nesta outra coluna eu já teria todos os textos arrumados. Perceba que eu não tenho nenhum tipo de espaço entre um texto e outro, ok? Então, essa função ela é bastante útil, principalmente quando você estiver trabalhando com limpeza de dados em banco de dados e a gente tem uma aula, uma fórmula exclusiva sobre isso no nosso curso, tranquilo? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre contar caracteres. Esta função de contagem de caracteres, ela serve basicamente para você contar quantas letras contém uma determinada palavra. Ah, Laender, mas para que isso serve? Na verdade, são funções que, se a gente analisar elas individualmente, parecem funções sem muita utilidade. Mas quando a gente for aplicar os exemplos na próxima aula, você vai perceber que existe algumas coisas que a gente pode fazer trabalhando com as funções em conjunto. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para contar caracteres de uma determinada célula? Nós vamos utilizar uma função chamada num.charact, ok? Então, eu venho aqui, informo o texto e ele vai falar para mim quantos caracteres tem esse texto. Neste caso, nós temos 8 caracteres. Tranquilo? Basicamente, a função de contagem de caracteres é essa função e basicamente isso que ela faz.
Como eu falei, essa primeira aula, essa primeira parte, nós estamos sendo mais generalistas, estamos vendo as funções de formas individuais. Mas logo em seguida, na parte número 2, nós vamos falar sobre exemplos onde a gente irá aplicar cada uma dessas funções, tranquilo? Então vamos lá, avançando, nós vamos falar agora sobre a função de repetição. Imagine que eu tenho um texto e que por um determinado motivo eu queira repetir esse texto. Então nós vamos utilizar uma função chamada repete, ok? Essa função repete, R-E-P-T, ela repete o determinado texto que você informar e como segundo parâmetro a quantidade de vezes que você quer. Então neste caso eu vou repetir esse texto 3 vezes. Então o resultado de go repetido 3 vezes seria go, go, go. Tranquilo? Só um exemplo rápido aqui do que a gente pode fazer com essa função. Imagine que a gente queira montar um mini gráfico, porém a gente não vai utilizar o recurso de mini gráfico que já tem nativo aqui no Excel. Mas eu vou montar um mini gráfico utilizando a função repete, um mini gráfico de texto, ok? Então vamos lá, como é que a gente faria? Então vamos pegar a função repete, eu já tenho o valor aqui que eu quero. Eu vou pegar o texto que eu quero repetir. No meu caso, eu vou repetir o pipe, que é esse caractere aqui, ó. Ele fica aqui próximo à letra Z, ok? Você pressiona Shift e a tecla antes da letra Z. Então, você vai ter este tracinho aqui, tranquilo? Ponto e vírgula, quantas vezes você quer repetir? Nós vamos repetir o número de vezes que é o valor. Então, quanto maior for o valor, mais repetições nós vamos ter deste pipe, tranquilo? Então, eu vou fechar parênteses aqui e vou dar um Enter. Perceba que o valor vai ficar muito grande. Olha lá, perceba que ele vai ficar vários pontos, 96 repetições, porque eu tenho 96 itens. Então, para a gente fazer uma escala, nós podemos dividir esse valor aqui, ó. Eu vou dividir, por exemplo, por 10. Então, nós vamos ter este valor dividido por 10. Desta forma, se eu copiar para as demais células, olha lá o meu resultado, eu teria um mini gráfico, ou seja, quanto menor o valor, menos repetições eu tenho. Ok? Se você quiser uma escala menor, você divide, por exemplo, em vez de ser por 10, pode dividir por 5. Aí, a hora que você copiar, você vai ter este valor replicado em uma escala um pouco maior. Tranquilo? Então, se você muda o valor, olha lá, vou colocar aqui 0. Então, não tenho nenhuma repetição. Se eu colocar 10, olha lá, 2 repetições. Porque 10 dividido por 5, ok? Se eu colocar 100, eu vou ter 50 repetições. Ok? Então, essa é uma forma de você criar, por exemplo, utilizando a função repete, um mini gráfico de texto. Você pode mudar até, inclusive, o caractere. Por exemplo, se você digitar aqui Alt 22, nós vamos ter este outro caractere. Então, na hora que você fazer a cópia aqui, ó, na hora que você fizer a cópia, perceba que ele vai trazer. Aqui neste caso nós vamos diminuir um pouco a escala, vamos dividir por 10, para que fique mais condizente com a largura da nossa coluna. Olha lá, eu já tenho também com outro caractere. Ah, eu quero fazer com um coraçãozinho, beleza. Então, eu vou digitar Alt 3, para aparecer aqui o símbolo do coração. Ok? Na hora que você dá um Enter, ele vai trazer com o coração. Pessoal, esses caracteres especiais, se você quiser ter uma noção melhor, você pode pressionar a tecla Alt e no teclado numérico você vai pressionando. Ó, Alt 1 é uma carinha feliz. Alt 2 é uma carinha escura feliz. Alt 3 é o coraçãozinho. Alt 4, o coração aqui no caso é o símbolo de copas, né? Porque os próximos são cartas do baralho, olha lá. O símbolo de ouros. Alt 5, o símbolo de paus. E Alt 6, o símbolo de espada. Então, por exemplo, vamos supor que você queira repetir com qualquer outro símbolo, você pode ir clicando em Alt e simulando. Então, vamos lá. Alt 1, que é a carinha feliz. Então, eu vou ter aqui um mini gráfico diferenciado, ok? Olha lá, com o formato texto e com um desenho que eu quiser. Tranquilo? Vamos passar para a próxima função, então? Então, agora nós vamos falar sobre conversões de letras maiúsculas e minúsculas. Neste caso, o que nós iremos fazer? Nós vamos converter esse texto todo para maiúsculo, todo para minúsculo ou somente a primeira letra em maiúsculo. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos utilizar a função maiúscula para fazer conversões para letras maiúsculas e o único parâmetro é o texto que eu quero converter. Olha lá, eu tenho este texto convertido para maiúsculas. Quero fazer a conversão para minúscula, então minúsculo, ok? Minúscula, ok? Então vamos lá. P9 já tem um valor convertido para minúscula. E ponto maiúscula é a letra que eu faço a conversão da primeira para maiúscula. Perceba que ele não mudou nada porque eu já tinha o texto aqui escrito com a primeira letra maiúscula. Mas se eu tiver o texto, por exemplo, escrito todo minúsculo e quiser converter a primeira letra de cada palavra para maiúsculo, ele vai fazer a conversão com essa fórmula. Então nós temos a função maiúscula, deixa eu utilizar a função fórmula texto, que ele converte o conteúdo de uma fórmula em texto. E vou copiar para cá. Então a função maiúscula converte para maiúscula, a função minúscula converte para minúscula e a função
Pri maiúscula converte a primeira letra de cada palavra para maiúscula, ok? De forma semelhante, pessoal, quando eu mostrei para vocês aqui o exemplo do arrumar espaço, se você quiser converter um texto todo para maiúsculo, todo para minúsculo em um banco de dados, você pode fazer isso da mesma forma. Então, olha, igual maiúscula, ok? Vou converter esse texto para maiúsculo, olha. Vou copiar para as demais células, tem o valor todo maiúsculo. Faço a cópia de toda a coluna, seleciono o local onde eu desejo fazer a cola, clico aqui em colar especial e clico em colar valores. Dessa forma eu posso excluir a coluna aqui que não me interessa, que eu acabei de criar, e mantendo apenas os valores maiúsculos originais. Tranquilo? Dando continuidade agora, nós vamos falar sobre funções de localização. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um determinado texto e eu queira localizar uma palavra dentro deste texto. Então, como funciona? Funciona da seguinte maneira. Então, para a gente poder começar, eu vou localizar a palavra fera dentro do texto vou ficar fera no Excel. Como que funciona? Olha lá. Então, nós vamos utilizar a primeira função localizar. Existem duas funções de procura e localização. São exatamente as funções localizar e procurar. Isso nós estamos falando especificamente de funções de texto, ok, pessoal? Existem funções de procura e referência que a gente chama, que são funções para a gente trabalhar com outro tipo de procura. Neste caso, nós estamos trabalhando com procura de uma palavra ou de uma cadeia de caracteres dentro de um texto que está em uma célula, ok? Então vamos lá, vou localizar. Primeiro parâmetro, texto procurado. Então o texto procurado é a palavra fera, está aqui, todo maiúsculo. Ponto e vírgula. Em qual texto que eu desejo procurar? Vai ser este texto aqui, ok? Então vou fechar parênteses. Perceba que eu tenho ainda um terceiro parâmetro que é opcional e eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então vou fechar parênteses, na hora que eu pressionar Enter, olha lá. Ele falou para mim que fera está na posição número 11. Então se você começar a contar os caracteres aqui, olha, você vai chegar em 11 na primeira letra de fera, que é a letra F. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Olha, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O F é a letra 11. Tranquilo? Então, perceba que a função localizar, ele busca por uma palavra, só que ele não faz diferenciação de letra maiúscula e minúscula. Se eu digitar fera aqui, ele vai continuar encontrando 11. Porém, quando eu quiser fazer essa diferenciação de letra maiúscula e minúscula, eu posso utilizar a função procurar. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma segunda palavra fera aqui nesse meu texto, porém ela está em maiúsculo. Olha lá. Vou ficar fera no Excel, fera. Então vamos lá, vou procurar de novo. Olha, agora eu vou utilizar a função procurar. Então o texto procurado é a palavra fera em maiúsculo. No texto é este aqui. E o número inicial eu ainda vou falar sobre ela, no momento ainda não. Então vamos lá, vou dar um Enter, olha lá, 25. Perceba que aqui ele vai encontrar esta segunda palavra fera, porque aqui eu estou procurando fera em maiúsculo. Neste caso, se eu copio esse mesmo texto aqui para cima, ele vai continuar retornando 11. Por que ele retornou 11? Porque ele não faz diferenciação. Então, na hora que ele encontrar a primeira palavra fera, ele já retorna a posição que esta palavra está. Ok? Se for um caso de não tiver essa palavra, perceba que se eu remover, por exemplo, a palavra que eu estou procurando, ele vai retornar sempre um erro de valor nessa função. Ok? O que seria, então, o número inicial, que é o terceiro parâmetro, o terceiro argumento dessa função? O número inicial é basicamente quando você quiser ignorar alguma parte do texto. Então, por exemplo, eu estou procurando fera, ele retornou então 11, ok? Porque é a primeira posição. Porém, se eu informar a seguinte, ó, você vai procurar para mim a partir da posição 12. Então, ele vai começar a contar a partir da letra 12. A letra 12 é a letra E. Então, para ele não tem a palavra fera aqui. Então, se você for ver, ele vai encontrar qual fera? O segundo fera. Olha lá. Então, ele vai encontrar a posição 25, porque eu passei a ignorar os 11 primeiros caracteres aqui para encontrar a palavra que eu estou procurando. Então, quando você informar o número inicial, nós estamos falando, então, de a posição que você quer começar a contar. Tranquilo? O mesmo vale para a função procurar. Dando continuidade, vamos falar agora de funções de texto que fazem extrações. Então, vamos lá. A extração, nós temos três funções para fazer esse tipo de extração. Então, eu tenho um valor e eu quero fazer a extração de esquerda, direita e ext.text. Esta extração de ext.text é quando eu quero fazer a extração de uma parte central do meu texto, ou seja, uma parte que não esteja nem à esquerda e nem à direita. A função direita faz a extração da direita para a esquerda e a função esquerda faz a extração da esquerda para a direita. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que seria essa extração? Então, vamos começar pela função esquerda. Vamos lá, esquerda.
A função que eu quero agora, o parâmetro da função esquerda seria o texto. Então o texto está aqui. Ponto e vírgula. Quantos caracteres que eu desejo extrair a partir da esquerda? Então neste caso eu desejo extrair o primeiro nome. Então vamos lá, eu quero extrair só João. Então eu quero extrair 4 caracteres. Vou informar aqui 4, na hora que eu pressionar Enter, ele vai trazer para mim só João, ok? Então vamos lá, um outro exemplo, agora nós vamos extrair o Silva. Então vamos lá, igual, direita, vamos extrair da direita para a esquerda. Então o texto continua sendo o mesmo. Quantos caracteres que eu desejo extrair agora? Eu desejo extrair 5, porque Silva tem 5 letras, ok? Em que eu estou informando o número 5. Olha lá. E aqui agora nós vamos extrair o valor central, Pereira. Como é que nós faríamos isso? Então nós vamos utilizar a função x.texto, visto que o texto que eu quero extrair não está nem no meio, aliás, não está nem à esquerda e nem à direita. Então nós vamos formar o texto e agora nós temos 2 parâmetros diferentes da função anterior. Na função anterior nós tínhamos apenas o texto e o valor, quantos caracteres que eu quero. Aqui eu tenho, além do texto, o número inicial e o número de caracteres. Então, por exemplo, eu quero extrair a partir do Pereira, ok? Então vamos lá, eu vou procurar, vou contar onde que está Pereira. Então, ó, João tem 4, tem um espaço 5, Pereira começa no número 6, ponto e vírgula. Quantos caracteres que eu quero? A quantidade de caracteres que tem um Pereira. Neste caso, 7 caracteres. Vou fechar parênteses, olha lá, Pereira. Tranquilo? Pessoal, vamos fazer um exemplo dinâmico. Imagine, por exemplo, que eu tenho um nome que eu digitar, porque do jeito que eu fiz neste exemplo aqui, eu informei a quantidade de caracteres, 4. Se eu mudar o nome, olha, eu vou digitar Laender Alves. Olha lá, e vai retornar só os 4 primeiros. Visto isso, como é que nós faremos para retornar uma busca dinâmica? Pegar sempre o primeiro nome de um nome completo que eu digitar. Um exemplo prático disso seria o seguinte. Nós já vimos como encontrar um determinado caractere ou uma determinada palavra dentro de um texto. Por exemplo, se eu encontrar a posição do espaço aqui, eu vou saber, por exemplo, neste caso, que o espaço está em quinto caractere, no quinto caractere. Então significa que o primeiro nome tem quantos caracteres? A posição do espaço menos 1, ou seja, tem 4. Se o espaço estiver no 9º caractere, significa que a minha palavra tem 8. Então como é que ficaria essa fórmula? Ficaria à esquerda, olha lá, o texto seria João, ponto e vírgula. Número de caracteres é que então é a posição do meu espaço, que eu vou utilizar a função localizar. Qual texto que eu estou procurando? Um espaço, por isso eu vou colocar um asterisco, ou vou colocar uma aspa, ou dar um espaço e fechar a aspas, ponto e vírgula. E em qual texto que eu estou procurando? No texto aqui que está em C13, ok? Vou fechar parênteses. Isso aqui vai retornar para mim a posição do espaço. Porém, eu quero quem? Eu quero a posição do espaço menos 1, porque se o espaço está em 9, significa que eu tenho 8 letras no nome. E vou fechar parênteses. Olha lá, retornou João. Se eu mudar o nome, olha, Laender Alves, ele vai retornar Laender. Tranquilo? Ou seja, ele fez uma busca dinâmica do primeiro nome pela posição que eu encontrei do espaço, ok? De forma semelhante, eu posso buscar o sobrenome. Sabendo a posição do espaço, eu preciso utilizar a função direita para trazer todo o sobrenome. Então vamos lá. Igual, direita, ok? O texto seria o que está aqui em C14. Ponto e vírgula. Dando continuidade. Quantos caracteres que eu quero? Eu quero todos os caracteres excluindo o primeiro nome. Então, sabendo a posição do espaço, eu sei que eu tenho que excluir quantos caracteres do nome todo? 5. Ou seja, o primeiro nome mais o espaço. E eu vou obter o que tiver daqui para frente. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu preciso, então, saber quantos caracteres eu tenho esse nome todo. Qual que é a função que nós vimos que conta quantos caracteres tem? Então, a função numCharact conta quantos caracteres tem uma determinada célula. Então, vou contar quantos caracteres tem em C14, ok? Então, vou obter, por exemplo, 20. Só que agora eu quero excluir a posição do espaço. Por que a posição do espaço? Porque se eu estou excluindo o primeiro espaço está em 5, significa que a partir daí eu estou excluindo 5 letras. Ou seja, eu estou excluindo as 4 primeiras mais o espaço. Então, vou excluir quem? A mesma função que nós já usamos. Localizar. Estou procurando pelo espaço. Dentro de qual célula? Dentro da célula C14, ok? Vou fechar parênteses e vou fechar parênteses mais uma vez. Olha lá. Desta forma, ele retorna para mim o sobrenome. Visto? Vamos lá, vamos digitar. Laender Alves, vai retornar somente Alves. Se eu digitar Laender Silva Alves, vai retornar Silva Alves. Ok? Para finalizar a nossa primeira parte de fórmulas de texto, nós vamos utilizar as funções substituir e mudar. Essas funções, elas servem para fazer substituições de valores em texto. Então, vamos lá. Primeiro, a função substituir. Eu tenho um texto aqui que está escrito, eu gosto de uva. E eu quero trocar a palavra uva pela palavra maçã. Como que eu faria isso? Então, eu vou substituir. Qual que é o texto? C8. Ponto e vírgula. Qual que é o texto antigo? Qual que é o texto que eu quero mudar? Eu quero mudar uva. Ok? Ponto e vírgula.
E qual que é o novo texto que eu quero colocar no lugar? Eu quero colocar no lugar, vamos lá, entre aspas, novamente, vou colocar no lugar a palavra maçã. Eu vou fechar parênteses. Perceba também que eu tenho aqui, ó, número de ocorrência, e eu vou explicar já já o que significa. Então, olha lá, eu gosto de uva virou eu gosto de maçã. De forma semelhante, eu vou fazer aqui embaixo, utilizando a função mudar. Qual que é a diferença de substituir para mudar? A função mudar, ao invés de escolher a palavra, eu escolho o texto antigo, ponto e vírgula. Depois eu escolho o número inicial da primeira letra que eu quero mudar. Então vamos supor agora que eu quero mudar gosto pela palavra amo. Então vamos lá. Gosto começa em qual letra? Na letra número 4. Ó. E é a primeira, U é a segunda, o espaço é a terceira. O gosto é a letra número 4, ponto e vírgula. Quantos caracteres que eu quero remover deste texto? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Que eu quero remover a palavra gosto toda. Então, 5 caracteres, ponto e vírgula. E qual é a posição, qual a nova palavra, aliás, que eu quero colocar? Eu quero mudar pela palavra amo. Vou fechar aspas, fechar parênteses. Dessa forma eu tenho eu amo. Aliás, olha, eu amo de uva não seria correto, seria eu amo uva. Então nós também teríamos que remover o espaço, o D e o E aqui. Então dessa forma não seria apenas 5 palavras, 5 letras que teríamos que mudar, teriam que ser 8. Então olha lá, eu amo uva, ok? Vamos falar um pouquinho então aqui do número de ocorrência. Imagine, por exemplo, que eu tenha mais de uma palavra que eu quero substituir dentro desse meu texto. Então vamos lá, eu quero substituir a palavra uva, mas eu quero fazer o seguinte, eu gosto de uva e depois eu coloco não como uva. Meio contraditório, mas vai ser o nosso exemplo. Perceba que na substituição, olha o que aconteceu. Eu gosto de maçã, não como maçã. Ele substituiu todas as palavras uvas pelas palavras maçã. Ok. Tranquilo? Porém, se eu informar o número de ocorrência, eu estou falando o seguinte. Substitua para mim somente essa determinada ocorrência. Então, eu quero substituir só a ocorrência número 1. Olha lá. Eu gosto de maçã. E ele foi a primeira ocorrência que ele substituiu. Depois, não como uva. Tranquilo? Ele não fez a segunda substituição. Se eu colocar a ocorrência 2, ele vai substituir somente a segunda ocorrência. Então vai ficar, eu gosto de uva, não como maçã. Ok? Então assim a gente finaliza essa primeira parte de funções de texto. Logo em seguida nós vamos falar sobre as funções de texto ainda, parte 2, onde eu irei demonstrar mais alguns exemplos de manipulações de texto utilizando essas funções que nós vimos nessa aula. Então é isso, a gente se encontra daqui a pouquinho. Não esqueça que se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do e-mail academia@gurudoexcel.com ou acessar o nosso fórum. Um grande abraço e até daqui a pouco.